nosso Pai. Graças te damos, ó Deus, pela vida do pastor Wesley. Senhor, que tu tens fortalecido, tens sustentado. Meu Deus, que nesta hora, Senhor, ele seja canal do Senhor neste lugar. Que ele diminua e que o Senhor cresça através da vida dele. Assim, Deus, eu louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Amém, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Iniciarmos, a compartilharmos com os irmãos a palavra dessa noite. Eu queria agradecer a oração dos irmãos e testemunhar de que, graças a Deus, estou bem melhor da coluna. Semana passada, como eu falei para os irmãos, eu estava sentindo um negócio assim meio estranho, umas pontadas. E hoje, ontem tivemos aqui, o irmão dele esteve aqui com a gente, o Elcio também, estava ali na aula, depois hoje também esteve aqui dando um jeito que anda na igreja. Os irmãos estão colaborando com a questão que foi a nós tivemos semana passada. Mas Deus tem me restaurado, creio que Deus está restaurando a minha saúde. Os irmãos possam continuar orando. Como Keila falou, gratidão a Deus pela irmã Regina estar conosco novamente em casa. Tinha mais uma coisinha que eu gostaria de falar e eu acabei. Vamos dar continuidade à mensagem do domingo passado. Nós estamos falando sobre santificação, sermos santos. E não dá para falar em apenas uma mensagem. Nós começamos lá, lendo em Hebreus. Você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 12. Nós começamos a mensagem do versículo 1 e gostaríamos de finalizar no versículo 14, mas paramos no versículo 4 ou 5. Então, como eu já havia falado no ano passado, eu senti desejo de nós darmos continuidade a essa palavra. Vou mostrar para vocês aqui o tamanho do esboço de hoje. Hebreus 12. De 5 a 14. Não se apavorem, tá? É porque eu fiz as letras maiores, porque eu não estava enxergando bem no domingo passado. Então, vocês vão ver o tamanho dos bolsos que vão pegar. O pastor vai pegar 2 horas, com um papelzinho desse tamanho. Ele prega uma, vai pregar 2. Então, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Nós vamos ler do 5 ao 14, dando continuidade à nossa mensagem sobre santificação. Amém? Hebreus 12, versículo 5, diz assim: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ter gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Pai, fala aos nossos corações pela tua misericórdia. Usa-nos, ó Deus, como boca sua, como canal de bênção nessa noite. É o que nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu pretendo começar a mensagem hoje com três perguntas. A primeira, por quê? A segunda, para quê? E a terceira, como? Por quê? Por que nós devemos buscar a santificação? Por que nós devemos ser santos? Segunda pergunta, para quê? Qual é o objetivo de nós buscarmos a santificação? E a última pergunta é como nós alcançarmos essa santificação. Fizemos uma colocação aqui no domingo passado, falando que a palavra de Deus se refere a nós cristãos como santos. E me faltou, citar alguns desses versículos. Então nós vemos lá em Salmos 149:5, Romanos 12:13, Salmos 116:15, nós não vamos ler todos os textos, 2 Coríntios 13 e Romanos 15:25. São apenas algumas citações onde a palavra de Deus nos refere a nós como santos. Em algumas versões, a palavra santo ela é substituída pela palavra justo. Tá? Eu gosto muito da versão Almeida Corrigida e Fiel. É uma versão que ela procura se aproximar aos originais, embora tenha, assim, às vezes, algumas palavras mais arcaicas, digamos assim. Mas é a versão que eu procuro estudar e procuro ler para preparar os nossos sermões. E uma dessas versões diz que Deus se alegra com a morte dos santos. Né? Se Deus se alegra com a morte dos santos, é porque nós somos o quê? Ou devemos ser santos. Bom, vamos a Hebreus. Vamos voltar a Hebreus e vamos começar a responder a nossa primeira pergunta. Por que nós devemos ser santos? O que vocês acham? Eu quero ser santo porque se eu não for santo eu não entro no céu. Seria a primeira coisa que poderia passar na nossa mente, né? Nós buscarmos a santidade para que nós possamos adentrar o céu. Mas é isso que Deus quer de nós? É isso que Deus quer de nós? Que a gente busca a santidade apenas para termos o benefício de nós podermos estar no céu? Será que é simples assim? A palavra diz que nós devemos ser santos, ou devemos buscar a santidade, porque Ele é santo. Por que a Bíblia diz que as trevas não se comunicam com a luz? Imagina, irmãos, se Deus é santo, como é que nós vamos ter comunicação com Ele? Como é que nós vamos nos achegar a Ele, se nós também não buscarmos a santidade? Opa, mudou aí o princípio, não mudou? Meu desejo não vai ser mais de ser santo ou de buscar a santidade para entrar no céu. O meu interesse não vai ser de apenas um prêmio, digamos assim, um benefício que eu vou receber. Qual vai ser meu interesse de buscar a santidade? Qual vai ser o meu interesse de ser santo? É me aproximar de quem? De Deus. Eu costumo dar um exemplo, e a Bíblia fala, nos trata como filhos, em vários outros textos, E eu gosto desse relacionamento que é apresentado para a gente, de Deus como pai e a gente como filho. Eu gosto muito. Por quê? Imagine você como pai, um filho chegar para você e procurar você somente na hora que ele precisa de alguma coisa. Nós temos muitos filhos de Deus andando assim, né? Pai dá isso, pai me dá aquilo, pai eu preciso disso, pai eu preciso daquilo. Tem. Será que um pai, será que um pai de família, uma mãe de família, será que ela fica satisfeita, fica contente de saber que o filho só procura com um interesse? Eu acho que não. Nós que somos pais, será que nós ficaríamos felizes de saber que os nossos filhos só nos procuram por um determinado interesse? Como que Deus se sente quando nós o tratamos assim? Talvez Deus possa achar que nós estamos pensando que Ele é um banco, né? Ah, Deus, eu estou precisando de uma grana aí, me ajuda aí. E olha que Ele não cobra nem juro.
Ou então Deus pode pensar que nós tratamos dele como um plano de saúde, que nós procuramos apenas naquele momento. Precisamos procurar a Deus na hora das nossas aflições, dos nossos apertos. Mas mais ainda, nós precisamos buscar comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela independe daquilo que Deus vai fazer, independe da forma que Deus vai agir. Entendemos isso? Entendemos isso? Comunhão com Deus não depende de eu buscar a Deus porque eu pretendo alcançar o céu. Comunhão com Deus não pode depender de eu buscar a Deus porque eu estou passando um aperto, estou passando uma necessidade. Comunhão com Deus tem que ser todo dia, toda hora. Tem que buscar comunhão com Deus. Tem pessoas que acham que nós temos que buscar comunhão com Deus porque nós dependemos de Deus. Se eu não buscar comunhão com Deus, eu não sobrevivo, eu não vivo. Basta isso para Deus? Basta? Não. Olha o exemplo dos pais e dos filhos aí. Como é que é gratificante para um pai, para uma mãe, quando o filho chega para ele dar um abraço, dá um beijo, faz um carinho, né? As minhas filhas, quando eram menores, as minhas filhas maiores, né? Então, tem a neném aqui, a Sofia, mas as maiores lá no Rio, às vezes eu brincava com elas, às vezes elas chegavam para me dar um abraço, para me fazer um carinho, e eu dizia para elas: o que vocês querem? É a brincadeira de pai, né? Era só um carinho mesmo, era só um abraço que elas queriam me dar. A Sofia, quantas vezes a Sofia me abraça, coisa, a Sofia tem uma mania dela dizer assim: chamego. Aí ela vem para cima de mim, vai para cima da mãe, ela quer fazer chamego. Olha que coisa boa. Eu não dependo de dar nada para a Sofia para que eu ganhe esse chamego dela. Não dependo de fazer as coisas para a Sofia para me ganhar esse carinho. Eu me sinto bem. Vocês imaginem como que Deus se sente bem conosco quando nós não dependemos que Ele faça algo para que a gente se chegue até Ele. Então, por que nós devemos buscar Deus? Porque Deus é santo. Por que nós devemos buscar a presença dEle? É porque isso é bom, isso é saudável. E Deus vai se agradar de nós, essa busca de nós sermos santos. 2 Pedro 1, versículo de 15 a 16, e Levítico 20, versículo 7, né? A palavra de Deus está dizendo isso, que nós devemos buscar o Senhor porque Ele é santo. Vamos ler. Hoje eu vou passear um pouquinho na Bíblia com vocês, tá bom? Vamos lá. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Primeiro que encontrar, pode ler. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Então vamos dizer aqui, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, está citando Levítico 20, versículo 7. Agora olha que interessante que ensina esse texto para a gente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de... Eu posso ser santo em apenas uma parte da minha vida e deixar a outra de fora? O que vocês acham? Eu já ouvi pessoas, pastores pregar assim: irmão, você precisa santificar o seu bolso. Precisa santificar o seu bolso para ofertar mais para a igreja. Irmão, você precisa santificar. Nós não precisamos santificar uma parte da nossa vida. Aqui a palavra está dizendo que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Que todo o nosso proceder, toda a nossa maneira de viver, seja visando a santidade, seja buscando a santidade. E qual é a nossa referência de santidade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual é a nossa referência de santidade? Como é que o apóstolo Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou do Cristo. Qual é a nossa referência de santidade? É Jesus. Ele esteve aqui nessa terra. Ele viveu, ele padeceu, ele passou por todas as nossas aflições, ele sentiu todas as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que, porém, ele não pecou, ele não transgrediu, ele foi santo e continua sendo santo.
É o nosso exemplo de santidade, é quem nós devemos seguir. Por isso nós dissemos, né, no domingo passado, olhando para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então vamos caminhar. Devemos ser santos porque Ele é santo. E para quê? E para quê? Segunda pergunta. E agora, para que eu devo buscar santidade? Como eu falei anteriormente aqui, para entrar no céu? Para glorificar a Deus. Boa resposta. Para glorificar a Deus, para que nós possamos ter intimidades com Deus, para que nós possamos chegarmos, estarmos mais perto de Deus. Esse deve ser o princípio de nós buscarmos a santidade. Ou será que nós buscamos a santidade para sermos melhores que os outros? Perigo isso, né? Não é perigo? A pessoa às vezes ora, a pessoa faz jejum, a pessoa lê a palavra, mas o objetivo dela não é agradar a Deus. O objetivo dela não é uma comunhão com Deus. O objetivo dela é que ela quer ser visto pela sociedade. Ela quer ser vista pelos irmãos da igreja como uma pessoa consagrada. Ela quer estar em ascensão no meio onde ela se encontra. Esse é o objetivo dela, de buscarmos a santidade? Não. Nós precisamos buscar a santidade para agradarmos ao Senhor. Tem algo também que a gente pode colocar como sendo o nosso objetivo de buscarmos a santidade. Nós somos na mão de Deus o quê? Instrumentos, ferramentas na mão de Deus. Vocês imaginam? O Elcio, vou usar o Elcio aqui como exemplo. O Elcio vai usar lá uma ferramenta lá para cortar a parede, um disco lá de maquita, né, Elcio? Aí pega aquele disco velhinho, surrado, bota lá na parede, o Elcio está morrendo de fazer força e a parede não corta de jeito nenhum. Aí o Elcio disse assim, pastor, esse meu disco não dá mais não, pastor. Compra lá um material de construção lá para mim, lá, que esse aqui, eu vou lá, compro um disco novinho, diamantado, aquele de primeira linha, que nem sempre o pastor compra, né? Às vezes compra de segunda linha, que é mais em conta. Aí bota lá na máquina, chegou na parede, ele olha, olha que benção. O Elcio parou de fazer força. O Elcio fez o mesmo trabalho que ele ia levar meia hora, fazendo, ele fez em 5 minutos. Olha o princípio bom, uma visão boa, para nós buscarmos a santidade. Porque nós precisamos de sermos ferramentas prontas, aptas, para que Deus possa nos usar. Santidade não é para nós nos glorificarmos. A santidade não é para que as pessoas vejam que nós somos santos. A santidade é para que Deus veja que nós somos santos. Para que Deus possa nos usar. Dizer, não, esse meu servo está pronto, eu vou usar. Mais motivo. Primeiro, agradarmos a Deus. E nós agradamos a Deus, né? Buscando a santidade e nós estamos prontos para sermos usados por Ele. Qual outro motivo de por que nós buscamos a santidade? Lembra do domingo passado? Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Como é que as pessoas nos veem? Será que as pessoas nos veem como cristãos que damos testemunha do Evangelho? Ou será que as pessoas estão nos vendo como cristãos que não dão testemunho do Evangelho? E pelo contrário, há casos de pessoas que se dizem cristãos e elas causam escândalo. E a Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. É mistério, vai acontecer, os escândalos vão acontecer, mas a Bíblia diz, ai daquele. E o texto ele vai mais adiante, quando ele diz que melhor seria, né, que essa pessoa amarrasse uma pedra e se jogasse ao mar. Não parece que tem algumas versões, mais ou menos assim. Olha que coisa, que dureza, que dura a palavra para aquele que causa o escândalo. Há uma grande nuvem de testemunha na terra e no céu, nos olhando, esperando que a gente busque a santificação, esperando que a gente proceda de maneira correta. Mas nós queremos, mais uma vez, deixar claro para os irmãos, que meu desejo de santificação, meu desejo de andar de uma maneira correta, não seja para agradar, não seja para nos mostrar, mas seja para agradar, louvar e cultuar a Deus. A Deus. As pessoas vão estar nos olhando.
As pessoas vão estar esperando o nosso testemunho, mas nós não devemos fazer por causa das pessoas. Nós devemos fazer por causa do amor nosso pelo nosso Senhor. Porque, sabe, se nós colocarmos os nossos objetivos, se nós colocarmos o nosso foco nas pessoas, nos homens, nós vamos nos decepcionar. Quantas vezes nós fizemos algumas coisas e esperávamos o reconhecimento e esse reconhecimento não veio? Quantas vezes nós tentamos agradar algumas pessoas e recebemos pedrada em troca? E aí, se o meu objetivo de buscar a Deus, se o meu objetivo de buscar a santidade, se o meu objetivo de dar um bom testemunho for por causa das pessoas, o que vai acontecer? Eu vou me decepcionar. E eu posso deixar de seguir esse caminho. Eu posso deixar de agir de uma forma correta, porque eu estou querendo simplesmente agradar aos outros. Nosso objetivo é agradar a Deus. Nosso objetivo é testemunhar da grandeza de Deus. Isso é o nosso porquê. E agora vem a parte mais difícil. A parte mais difícil é como eu devo buscar a santificação. Como eu devo buscar a santificação. Nós já entendemos até agora os propósitos de Deus que nós devemos ter como ferramenta. Nós entendemos até agora, nós falamos na outra mensagem, nós precisamos estar olhando para o alvo, de nós sermos como corredores, perseguindo, né, esse objetivo. Agora precisamos entender que para nós alcançarmos a santificação, nós passamos por alguns processos. E um desses processos, ele vai dizer a respeito daquele momento em que Deus precisa nos corrigir. Versículo 4, vou começar do versículo 4. Ainda não resistis até o sangue, Hebreus 12, 4. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Primeira coisa que nós devemos fazer é combater contra o pecado. Significa que se você resolve buscar a santificação, se você resolve buscar uma vida de santificação, você vai ter luta, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Mas pastor, que é isso? Eu pensei que bastava eu vir para a igreja, estava tudo bem, meus problemas estavam resolvidos. Tem uma má notícia para dar para você: a igreja não é a organização Tabajara. Todos os seus problemas acabaram. Não é. Qual é a vantagem? Eu vou te usar uma palavra assim bem, né? Qual é a vantagem de nós estarmos aqui? Se nós vamos continuar tendo problemas, se nós vamos continuar tendo dificuldade, então pastor, então eu fico lá no mundão mesmo. Se é para ter dificuldade dentro da igreja, é melhor ficar lá fora. Uma diferença muito grande, amado. Muito, muito grande. Uma coisa é eu passar por determinados problemas, determinadas situações, onde eu tenho o Senhor Jesus do meu lado, onde eu tenho a quem recorrer, onde eu tenho em que me apegar. Outra coisa é eu passar por problemas e dificuldades e eu olhar para um lado e olhar para o outro, ver só uma mão daquela assim me empurrando mais para baixo. É isso que Satanás faz com as pessoas que andam longe da presença de Deus. Ele coloca as pessoas nas dificuldades, nos problemas, e ainda bota uma mãozão dele em cima para acabar de... E a gente com Cristo? Quando ele levanta a patinha dele, tem legiões de anjos com espadas flamejantes ao nosso redor para nos defender. Ele pode conosco? Não. A menos que Deus permita. Foi o caso de Jó, né? Foi o caso de Jó, Deus permitiu. Ele tocou o quê? Tocou nos bens de Jó. Ele tocou na família de Jó. Mas o que Deus sempre dizia para ele? Que na vida de Jó ele não poderia tocar. Sabe qual é? Sabe o que eu entendo desse texto, dessa passagem? Que Deus coloca limite. Deus coloca limite na ação do diabo. Mesmo quando ele deixa. Mesmo quando ele permite.
Olha, meu servo vai ter uma dor de coluna horrível, vai para a cama. Mas olha, presta atenção, vai ser só por uns dias. Aí o diabo vai me catuca minha coluna lá, me joga na cama, eu tomo injeção, pulo daqui e dali e tal, daqui a pouco eu estou de pé de novo. Deus colocou limite. Ele pôde me jogar na cama? Pode. Quem sabe? Se Deus não queria ver, né? Se Deus não queria me ver lá naquela cama, para mim pensar assim, poxa Deus, não é que vala grandes coisas não, né? Poxa Deus, eu sou missionário, eu sou pastor, estou me esforçando para construir uma igreja, Deus, e agora eu estou aqui nessa... Talvez o desejo do diabo fosse esse. Que eu estivesse lá naquela cama murmurando, que eu estivesse lá naquela cama reclamando. Sabe o que eu fiz? Peguei um livro, terminei de ler ele ontem, muito bom, muito bom. E eu falei, já que eu estou aqui na cama mesmo, o que eu faço? Vou ler. Vou ler a Bíblia, vou ler esse livro, e fui ler. Adiantou Satanás ter me jogado numa cama 4, 5 dias? Não adiantou de nada. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus espera da gente. Embora a gente esteja em dificuldade, embora a gente esteja em luta, a gente continue crendo que Ele tem poder para nos livrar. E como falou naquela passagem, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha de fogo, assim eles falaram para o rei: olha, rei, quer Deus nos livre ou não, nós não vamos adorar a essa estátua. Por isso que aqui no versículo 4, ele está dizendo, combatendo contra o pecado. É um combate, é uma luta. Santificação não é você simplesmente achar que você pode ser santo de qualquer maneira, não é. Você vai entrar no combate, você vai entrar numa luta, você vai passar por algumas aflições, para que Deus trabalhe o seu caráter, para que Deus te ensine algumas coisas. E ele vai continuar dizendo, versículo 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Quem é o pai que nunca aqui repreendeu seu filho? Quem é o pai que nunca deu uma palmadazinha no seu filho? Vai ficar gravado, eles vão ver lá, esse pastor é a favor da palmada. Sou mesmo. Sou mesmo. Amados, a correção, a disciplina é bíblica. A Bíblia diz que devemos chegar à vara, à correção. Mas sabe por quê? Porque se nós, como pai, mãe, se nós não corrigirmos os nossos filhos, o que vai acontecer com esses filhos depois? Sabe o que vai acontecer? Você não corrige seu filho, o mundo vai corrigir. Você não ensina seu filho na disciplina, nos caminhos do Senhor, o mundo, quando ele estiver lá fora, vai apanhar na cara, vai, sei lá, se for para do tráfico lá, pode ser até morto, vai sofrer coisas muito piores. E por que eu não posso dar uma palmada no meu filho? Por que eu não posso dar uma varada na minha filha? Eu preciso disciplinar, eu preciso mostrar para ele o caminho. É minha obrigação como pai. Assim como Deus nos corrige, nós também precisamos corrigir os nossos filhos. O pastor Ronaldo, ele usou uma palavra falando sobre isso muito interessante. Ele diz que nós só temos que ter cuidado, né? Vou parar de frasear aqui o pastor Ronaldo. Ele diz que nós só temos que ter cuidado de como aplicar essa correção. Porque essa correção nós temos que aplicar com amor. A Bíblia não está entendendo nada, nem o Emerson lá. Mas que história é essa, pastor? Estou mandando meu pai aplicar a correção na gente, vai dizer que tem que ser com amor. É com amor, você não pode fazer isso com ódio. Você não pode fazer isso no momento que você está assim. Vou dar uma ideia aqui. Você tem que dar uma palmada, mas se você tiver com ódio, você vai dar 5. Você tem que aliviar o peso da mão. Sabe como é que é aliviar o peso da mão? Eu dava palmada nas minhas filhas assim, ó. Dava e tirava, eu ficava aquela mancha vermelha no bumbum da neguinha. Só a mancha. Meia hora depois, estava branquinho de novo. Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Porque eu não bati com raiva, eu não bati com... podia magoar, mas eu não bati para magoar, eu bati para corrigir. Então, quando nós corrigimos nossos filhos, devemos corrigir com amor. Mas a minha filha, meu filho já é grande, eu não vou corrigir, não vou dar uma palmada nele. Claro, mas corta a internet, tira o celular. Olha uma boa correção aí. Precisamos corrigir, precisamos ensinar aos nossos filhos. E Deus faz assim conosco.
Faz ou não faz? Como é que Deus age conosco quando nós estamos fora dos caminhos? Deus não nos chama a atenção? Chama ou não chama? De alguma forma, Deus vai te chamar a atenção. Uma vez eu ouvi algo muito interessante. E a Bíblia relata o Senhor como pastor, né? O Salmo 23 diz isso: o Senhor é meu pastor. E eu ouvi uma vez algo muito interessante. Disse que o pastor estava com uma série de ovelhas. E tinha uma ovelha que ela estava sempre se desgarrando do rebanho, fugindo, saindo. Ele tinha que estar atrás daquela ovelha. Um dia esse pastor foi atrás dessa ovelhinha, pegou o cajado e na perna da ovelhinha. Mas que pastor malvado. O que aconteceu com essa ovelhinha? Começou a manquejar, tomou uma cajadada na perna. O pastor foi lá, tratou a ovelhinha, botou a tala, arrumou. E aquela ovelhinha, como ela estava manca, ela não podia mais se afastar do rebanho. Ela começou a caminhar junto com o rebanho. Determinado tempo, aquela ovelhinha ficou boa. O pastor tirou a tala, a ovelhinha estava tratada. Pergunto a vocês uma coisa: aquela ovelhinha se desviou mais do rebanho? Não se desviou mais, ela começou a seguir o rebanho. Olha só. Deus às vezes faz assim conosco. Ele precisa nos dar uma cajadadazinha, precisa, né? Dar uma machucada para que a gente possa se achegar. Mas ao mesmo tempo que Ele nos dá a disciplina, Ele faz o quê? Ele trata, Ele cuida. Por isso que a palavra diz aqui: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Por isso que eu falei para vocês dessa tradução, né? Corrigida, né? O Senhor corrige aquele a quem? Não ouviu? O Senhor corrige aquele a quem? Então, se nós estamos sendo corrigidos, se nós estamos sendo disciplinados, nós devemos ser gratos a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E aí eu disse que eu gosto dessa versão, porque aqui diz que também faz o quê? Açoita. Gente, às vezes não basta uma correção. Basta. Porque você chega para o teu filho, você fala, você disciplina, aí às vezes essa correção não está dando certo. Ele não está te ouvindo. E aí é necessário que você faça o quê? Suba, né? O tom de correção, age de uma maneira mais rígida. E é dessa forma que Deus faz conosco. Por isso que aqui diz que Ele corrige e Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, que Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Aí ele faz uma pergunta aqui: qual é o filho que o pai não corrige? Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade ela está apregoando que você não pode dar mais uma palmada no filho. Aí os pseudos-pedagogos, aí os intelectuais, os psicólogos, você não pode mais dar uma palmada no filho, você não pode corrigir mais o teu filho. Mas vocês sabem por quê dessa mentira demoníaca? Eu vou falar o português claro. Vocês sabem por quê dessa mentira demoníaca? Porque desde o início do Éden, a humanidade está sendo levada à rebeldia. Desde o início do Éden, a humanidade está sendo levada a andar conforme suas próprias vontades. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. O pai não pode disciplinar o filho, a mãe não pode disciplinar o filho. Deixa o filho então viver o quê? Como ele quer, como ele pensa. E vocês acham que o resultado disso tem sido uma sociedade melhor ou uma sociedade pior? O resultado disso tem sido cada vez mais uma sociedade pior. Crianças que crescem sem disciplinas, elas vão ser jovens indisciplinados, que não respeitam o professor e mais tarde vão para o mercado de trabalho e não vão respeitar seus patrões. E quando se casa, o marido não vai respeitar a esposa não vai respeitar o marido, porque não teve disciplina, não teve correção. Mas é isso que Satanás quer, que a humanidade caminhe dessa maneira. E é por isso que Deus nos disciplina, é por isso que Deus nos chama a atenção, porque Ele não quer que a gente ande de qualquer maneira.
Ele quer que a gente ande na presença dele. Ele quer que a gente busque comunhão com ele. E o texto vai continuar dizendo para a gente, no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrige? Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Entenda. Um pouquinho de água, por favor, irmão. Entenda, a disciplina não é para alguns, a disciplina é para todos. Porque a palavra nos ensina, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós nos afastamos pelo pecado da glória de Deus. E somente, obrigado. E somente nós vamos voltar para essa comunhão. E somente nós vamos voltar para sermos pessoas para a glória de Deus, se nós aceitarmos a disciplina do Senhor. Tem um bocado de cristão revoltadinho por aí, né? Tem um bocado de cristão revoltadinho por aí. Eu já estou não sei quantos anos na igreja, nunca consegui, não arrumei nada. Opa! Quem te disse que teu tempo de igreja te dá direito a alguma coisa? Mas eu sou ministro de louvor, eu sou o pastor da congregação que tem aqui, não sei. E quem te disse que o fato de você ter algum título, ou ser alguma coisa dentro da igreja, ou ser alguma coisa dentro da comunidade, te dá direito de alguma coisa diante de Deus? Quem te falou isso? E aí você fica revoltado, porque Deus não dá aquilo que você pede. Aí você fica revoltado, porque às vezes Deus mantém você na disciplina. Pastor, mas estou 10 anos pedindo a minha bênção, estou tantos anos e a minha bênção não vem. E aí eu pergunto para você, você já orou, já perguntou a Deus se isso que você está pedindo é da vontade de Deus? Se isso que você está pedindo vai ser bem, vai ser bom para você? Ou se isso que você está pedindo vai te afastar de Deus? Tem uma história, eu acho que já contei aqui. Disse que um abençoado, ele estava desempregado. Ele começou a pedir a Deus emprego. Pastor, ora por mim, pastor, eu preciso de um emprego, tal, a coisa está difícil, pastor, tal. Tá bom, vamos orar. Esse pastor foi orar com ele, um belo dia, chegou todo feliz na igreja. Olha, pastor, eu consegui um emprego, então agora eu estou empregado. Tal. Pastor, amém, que bom, glória a Deus. Tal. Só que tem que passar um tempo, esse abençoado que estava nos cultos, que participava, e sumiu. Sumiu da igreja. Falou, cadê o irmão? O irmão não veio mais na igreja? Vim aqui na igreja todo dia para orar e pedir um emprego. Agora o irmão não veio mais na igreja, o que aconteceu? Ele passou um tempo, o pastor encontrou com esse indivíduo, perguntou para ele, falou, irmão, não tem vindo mais à igreja, não tem vindo aos cultos? Pois é, né, pastor, eu estou trabalhando muito, pastor, está muito difícil agora e tal. Aí o pastor virou para ele, pois é, né, então faz o seguinte, eu vou começar a orar, pedir a Deus para te tirar o emprego. Se esse emprego te afastou da presença do Senhor, então eu vou orar para Deus. O que é mais importante? O que é mais importante? O emprego é necessário, é verdade. Mas o que é mais importante? Tem certas coisas que são necessárias na nossa vida. Mas nós precisamos saber o que é mais importante. Tem certas coisas que nós pedimos para Deus que são coisas necessárias para nós. Mas será que aquilo realmente é o que Deus quer para mim e para você? Será que aquilo vai ser bênção? Deus, Ele corrige a quem ama. E Ele nos ama como filhos. Por isso, Ele nos corrige. E se nós estamos sem disciplina, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha, se em algum momento das nossas vidas nós não sofremos alguma correção de Deus, há de que nos preocuparmos, né? Por que Deus não está me corrigindo? Não, Deus não está me corrigindo porque eu estou fazendo tudo certinho. Será? Será? Ou será que
que nós achamos que Deus não está nos corrigindo porque nós não queremos aceitar a correção de Deus. Nós não queremos aceitar a palavra de Deus nesse sentido. Já viu como a criança faz quando ela não quer ouvir uma determinada coisa? Você está falando com a criança aquilo e ela está fazendo outra coisa. Ou então você está falando com a criança e ela está falando outra coisa para você. Às vezes a gente acha que Deus não está nos chamando a atenção. Às vezes a gente acha que Deus não está nos disciplinando. Mas não é. É que Deus está falando. Deus está nos chamando a atenção, mas nós não queremos ouvir. Ou nós não queremos aceitar a disciplina de Deus. Queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E aqui diz que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, mas somos o quê? Bastardos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou seja, ele aqui está fazendo uma comparação. Se os nossos pais carnais, como eu disse aqui ainda há pouco, podem nos chamar a atenção, podem nos disciplinar, por que não Deus? Né? Versículo 10. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco tempo nos corrigem, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha aí, Deus ele nos corrige para quê? Para que nós possamos ser santos. Qual é o objetivo da correção de Deus? É nós ajudar na nossa santidade, ajudar na nossa edificação, para a nossa santidade. Versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu falei no domingo passado aqui, ser corrigido é bom? Ser chamado a atenção é bom? Não, ninguém quer isso. Mas é necessário, irmãos. É necessário que a gente corrija os nossos filhos. É necessário que Deus nos corrija para que nós possamos crescer espiritualmente, para que possamos progredir na fé, para que possamos nos achegar mais diante dele. Toda disciplina, toda correção ao presente nos não parece ser de gozo. Ou seja, quando nós somos corrigidos, não parece ser uma coisa boa, não parece nos trazer alegria, né? Mas se nós refletirmos sobre esse versículo, ele vai dizer, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção tem que produzir em nós o quê? Frutos pacíficos de justiça. Ou seja, a correção tem que produzir em nós uma transformação, uma mudança. Às vezes nós somos corrigidos por Deus, às vezes nós somos disciplinados por Deus, e ainda assim nós não mudamos. Olha que coisa difícil. Todas as vezes Deus está nos chamando a atenção, todas as vezes Deus está nos disciplinando, está nos corrigindo, e a gente continua, e a gente permanece cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Eu tenho dito aqui, conversão é mudança de direção. E agora eu falo para vocês, não basta apenas nós mudarmos de direção, nós precisamos continuar seguindo o caminho da verdade. Nós precisamos continuar buscando a santificação. Basta apenas eu não fumar, eu não beber, eu não ir ao baile, eu não fazer isso, eu não fazer aquilo, eu não fazer aquilo outro. Basta. Olha que texto legal. A palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho. Então a embriaguez é pecado, certo? Acabou aí? Não, peraí, mas tá bom, tá? Calma, irmão, calma, vamos chegar lá. A irmã Milene já está me dando aqui
Basta eu não beber? Basta eu não me embriagar? Não, porque a segunda parte do versículo vai dizer o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, como a Madeleine aqui bem lembrou. Conversão é isso, é você abandonar o pecado, deixar as coisas erradas que você estava fazendo, se voltar para Deus, mas daí você não pode parar, você não pode estagnar, você precisa caminhar. E como que nós caminhamos? Nos enchendo do Espírito Santo, que é aquele, está lá em João 16, versículo de 7 a 11, que é aquele que vai nos convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Tem santificação sem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Não. Eu sou fraco, sou falho, sou pecador, moro e resido, né? Temporalmente nesse corpo carnal, então eu preciso do Espírito Santo de Deus. Porque naquelas coisas as quais eu não consiga vencer, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai me dar força. E a palavra de Deus diz que eu não sei orar, que Ele vai interceder por mim com gemidos o quê? Inexprimíveis. Eu já mudei de direção. Já deixei as coisas velhas para trás. E tudo na minha vida se fez novo. O que é que falta agora? Eu me encher do Espírito Santo de Deus. Para que eu possa, cada dia mais, buscar a santificação. A palavra de Deus fala em Gálatas. Onde que eu anotei? Eu vou já, não, só um minuto. Colossenses 2, de 20 a 23. Esse texto vai mostrar que a santificação, ela não está ligada a formas. Tá? Quem achou esse texto, irmão? Pode ler. Nós estamos terminando a nossa mensagem. Colossenses 2, de 20 a 23. Amém? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo... Só um minutinho, eu pedi a irmã de Orlando para repetir. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Vamos entender o contexto. Vamos entender o contexto desse versículo, em que tempo que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. A igreja primitiva, ela vinha se formando com pessoas que haviam saído do judaísmo e com pessoas que eram gentios, que adoravam deuses pagãos. A essa igreja primitiva, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: vocês que já alcançaram a graça do Evangelho de Cristo, como é que vocês agora estão voltando aos rudimentos passados? O que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja? Que havia pessoas dentro da igreja que, embora tivesse já aceitado a graça de Deus através de Jesus Cristo, aquelas pessoas voltaram a praticar, ou achavam que ainda tinham que praticar as coisas que praticavam anteriormente. Como ele está dizendo aqui: não toque nisso, ou não toque naquilo, não faça isso, ou não faça aquilo. Eu não vou me aprofundar nesse versículo, porque é uma outra mensagem. Mas o que eu quero dizer para vocês, colocar para vocês nessa noite, é que não basta nós criarmos regras de coisas que nós podemos e de coisas que nós não podemos fazer para que nós possamos alcançar a santificação. Certo? Entenderam isso? Pastor, eu quero buscar a santificação. Então o pastor diz para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu vou dizer para você: não posso fazer isso. Mas pastor não diz que... Sim, mas eu não posso. Mas como é que pode? Não tem aquelas coisas que eu não posso fazer, não tem aquelas coisas que eu devo fazer. E por que eu estou dizendo que eu não posso criar regras? Por que eu estou dizendo que eu não posso determinar coisas
onde você possa dizer, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. É simples, é simples. Porque além de todas essas coisas que eu possa ou não fazer, tá? Vai estar o critério de Deus e a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Exemplos, Jesus e João Batista. Quem foi mais santo naquela época, diante da sociedade? Quem era profeta? João Batista. Mas quem era o filho de Deus? E o que Jesus fazia? Comia com pecadores. Comia com as mãos sujas. O que mais? Curava no sábado. Opa! Jesus então era um rebelde. É verdade. Mas por que Jesus agia dessa maneira? Porque Jesus ele estava mostrando para aquela sociedade, para aqueles homens, aqueles doutores da lei principalmente, que não eram as regras que iam trazer uma comunhão com Deus. Entenda bem, não é as regras aqui da igreja que vai fazer com que você seja mais santo ou menos santo, com que você tenha mais comunhão ou menos comunhão com Deus. Sabe o que vai fazer? Vai ser o diferencial entre a sua vida, a sua comunhão com Deus. Sabe qual vai ser o diferencial? Vai ser você buscar o propósito de Deus para a sua vida. Vai ser você chegar diante de Deus e dizer para Deus, Senhor, o que tu queres para mim? Qual é a minha missão aqui nesse mundo? O que tu queres? E aí Deus vai te orientar como você deve agir. Nós só não podemos, amados, esquecermos de algo muito importante. E é o texto no qual nós vamos terminar aqui agora. Versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse livro que eu acabei de ler, ele fala sobre nós sermos qualificados para a obra de Deus. E ele vem trazendo uma série de coisas muito bacanas, né? E aí teve uma hora que meu pensamento foi assim, né, cara? Criou-se tantas expectativas, né, de como sermos qualificados, de como é que nós nos portamos, tal, dentro do ministério. E aí teve uma hora que a minha cabeça pensou assim, aonde que vai dar isso? Ou seja, como é que esse autor vai terminar esse livro? Porque de uma certa forma ele traz algumas regrinhas, alguns cuidados que a gente deve ter, né? E eu, muito curioso, eu já queria ler as últimas páginas do livro, para saber como é que ia terminar o livro. E ontem, felizmente, eu cheguei nesse final. E eu vou ler para vocês de novo aqui, ó. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como que esse autor terminou o livro? De uma certa forma, ele terminou dizendo que diante de tudo que ele havia mostrado, diante de tudo que ele havia dito, diante do livro, a melhor maneira de nós sermos qualificados para o ministério, para o reino, é praticando o amor. Olha que legal. Ele mostrou uma série de coisas que é necessário, de cuidados que é necessário nós termos. Mas no final de contas ele acaba dizendo assim, como o apóstolo Paulo, se não tiver amor, de nada adianta. Se na nossa busca pela santificação, se nós não buscarmos também amar o nosso próximo, amarmos a Deus em primeiro lugar e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos estar numa caminhada sem fim. Nós vamos estar ainda sem rumos. Vocês entenderam, amados? Vamos buscar a santificação para glorificarmos. Opa, caiu. Vamos buscar a santificação para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a santificação para nos aproximarmos mais de Deus. Vamos buscar a santificação para sermos ferramentas aptas para o trabalho do Senhor. E vamos fazer isso tudo com amor no nosso coração,
buscando a paz com todos. Pastor, não é possível. Ter paz com todos não é possível. Por isso que a Bíblia diz, buscando. Se depender de mim, se depender de nós precisamos ter essa paz. Ainda que a pessoa pise no nosso pé a primeira vez, ainda que a pessoa volte a pisar no nosso pé a segunda vez, nós precisamos buscar paz com essa pessoa. Talvez o convívio seja difícil, talvez o convívio até seja impossível, e quando acontece isso, o próprio Deus vai se encarregar de tirar essa pessoa do teu caminho. Mas enquanto Deus estiver permitindo que a pessoa esteja ali, vamos praticar os 70 vezes 7. Vamos praticar o perdão. Porque nós precisamos buscar a paz com todos. Precisamos buscar o amor. Amarmos as pessoas. Amarmos os nossos irmãos. E a Bíblia vai mais adiante. Não é amar aquele que nos quer bem. Não é amar aqueles que nos favorecem. É amar até mesmo os nossos inimigos. Faz parte da santificação. Ou será que alguém aqui buscando pela santificação pode pensar que um dia vai estar lá no céu, né? E aquele irmão que tanto provou ele aqui na terra e que se arrependeu, que vai estar no céu também pelo arrependimento, né? E essa pessoa buscou a santificação, e ela vai dizer assim, Senhor, né? Senhor, eu quero ir para o céu, mas eu não quero encontrar com o irmão fulano lá não. É possível isso? Não. Então vamos praticar o amor. Vamos buscar a santificação para a glória de Deus. E vamos praticar o amor para que Deus fique muito feliz com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Senhor, sabemos, ó Pai, que vivemos um mundo, ó Pai, corrompido, ó Deus, pelo pecado, Senhor. Vivemos um mundo o qual a Tua palavra diz que jaz no maligno, Senhor. E o inimigo, ó Deus, ele luta de uma forma tremenda, Senhor, para que a gente se afaste da Tua presença. Ele luta de uma forma tremenda para que a gente cometa os nossos delitos, cometa, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai. Por isso que a Tua palavra nos ensina que é uma luta. Deus, nós não temos forças, ó Pai. E por isso nós contamos, ó Pai, com o Teu Espírito, o Espírito Santo, Consolador, que possa estar nos ajudando, que possa estar nos fortalecendo, para que possamos, no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia em qual nós nos sentimos assim, ó Pai, totalmente enfraquecidos, nós cremos que o Teu Espírito, ó Pai, vai estar nos tomando pela mão, vai estar nos levantando, vai estar nos edificando novamente, para que a gente possa ser fortes o bastante para resistirmos ao diabo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas limitações, Senhor. Porque queremos ser santos, ó Pai, como diz a Tua palavra. Queremos ser santos, ó Deus, como Tu mesmo, ó Deus, disse que nós precisamos ser santos, porque Tu és santo, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que se nós não buscarmos essa santidade, sabemos, ó Deus, que se nós não buscarmos essa transformação, ó Pai, nós não vamos poder estar aptos, ó Pai, termos aquele encontro contigo, Senhor. Ó Deus, é pela graça, Senhor, é pela graça, nós sabemos que a Tua graça nos alcançou. E essa graça é que nos mantém firmes nessa vontade, nesse desejo de buscarmos a Tua presença. Que de nós mesmos, ó Pai, nós não teríamos esse desejo, nós mesmos nós não teríamos força. Por isso, ó Deus, a Tua graça, o Teu Espírito, ó Pai, é quem nos fortalece a cada dia. Ó Deus, toma